Bom dia pessoal do segundo ano, professor Cleimar falando. Essa nossa próxima atividade ela é um pouco diferente, tá? Ela não é uma atividade que eu vou enviar essa semana e uma outra na semana seguinte. Ela é uma atividade por área. Então vocês vão receber ali várias folhas com atividades relativas ao município de Taquara e nessas folhas vai ter atividade de física, química, biologia e matemática. E elas valem para um mês. Então, quando vocês fizerem atividade de física, vocês vão enviar para mim. Quando fizerem a de biologia, enviar para a professora de biologia, de matemática, para a professora de matemática, ou professor Gustavo, agora não lembro. Então, vai funcionar dessa seguinte forma. O tema que a gente vai trabalhar, então, vai ser o município de Taquara. Em física, para o segundo ano, nós vamos trabalhar uma notícia sobre um prédio que querem construir ali em Taquara de 91 andares. Até onde eu pesquisei, seria o maior prédio da América Latina. Então é uma construção bem grandiosa. Tanto é que tem gente que não está muito crente que isso vai ocorrer. Que talvez Taquara não tenha demanda para uma construção desse porte. Tá. Independente disso, vamos trabalhar o conceito de pressão, que foi previamente trabalhado já na atividade passada, na atividade 7, que o conceito de pressão é uma força aplicada em uma área. Muitos de vocês ficaram com dúvida em relação ao desenho. Só recapitulando aqui da última aula. Eu vou colocar mais para cá. Tinha um desenho lá no areia movediça de uma pessoa de pé e uma pessoa lá deitada, tá? Fazendo desenho bem tosco aqui mesmo, tá? Essa pessoa aqui afundava. Essa aqui não. Se fosse a mesma pessoa, ou se fossem duas pessoas com estatura igual, com massa igual, ia acontecer exatamente a mesma coisa. Essa pessoa queria afundar, essa pessoa não iria afundar. Qual é a diferença se elas estão exercendo a mesma força na Terra, na areia movediça? Mesma força. Por que a mesma força? Porque a força depende. A força-peso depende da massa pela gravidade. Olha aqui esse caso. Ó. Que força que essa pessoa está fazendo na areia movediça? A única força que ela está fazendo é devido ao peso dela, devido à massa dela. Então essa força-peso é calculada pela massa da pessoa vezes a gravidade. Então a minha força-peso depende da minha massa e da gravidade da Terra, que vai dar 660 newtons. Se eu tivesse aqui, eu estaria fazendo essa força na areia movediça. Agora, o que está diferente aqui? Essa parte aqui de baixo, dos pés tocando, significa o quê? Área de contato com areia. Essa área de contato, percebam que ela é uma área pequena. Essa área de contato aqui, ela é uma área grande. Da equação de pressão, força dividido pela área, se eu tenho uma área muito grande,
eu tenho uma pressão menor. Percebam que a força ela vai ficar igual. Força é a mesma. Agora, se eu tenho uma área muito pequena, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma pressão muito grande. Então esse aqui afunda porque a pressão que ele faz na areia é maior do que a pressão que esse outro cara aqui faz. Voltando. Então lá vocês vão ter aqui um prédio. Só por curiosidade, esse prédio vai ter para ter mais de 300 metros, tá? Um prédio. Aqui é o chão, terreno. Terreno onde ele vai ser construído. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer lá, que eu estou pedindo, para vocês conseguirem resolver o problema da pressão desse edifício no chão, é calcular a área do terreno. Lá no PDF vocês vão ter um valor de área aqui, um valor em metros e outro valor em metros. Como se calcula a área? Multiplica o lado 1 pelo lado 2. E tu vai ter o valor da área do terreno. Essa é a primeira coisa que vocês vão fazer. Só que dificilmente um prédio ele é construído em todo o terreno. E essa é uma questão que a gente vai ver daqui a pouco. Segundo lugar, vocês vão ter que calcular a massa desse prédio todo aqui. Como eu não encontrei mais detalhes sobre esse prédio, eu acabei pesquisando algumas equações simples de como descobrir. Claro que vai ter uma margem de erro grande, mas como descobrir a massa de um prédio. E ela é da seguinte maneira: 800 kg. Deixa eu colocar já o passo certo aqui, segundo passo. Calcular a massa do edifício. A equação que eu coloquei ali que eu consegui achar: 800 vezes o número de andares vezes a área de cada andar. Só que como eu imagino que esse prédio não vai ser construído em toda essa área aqui, ele vai ser construído, digamos, na metade dessa área que vocês calcularem aqui. Então vai ser metade de A, que é o que vocês calcularam aqui. Vocês vão calcular um valor e para calcular a massa do edifício, vocês vão usar a metade desse valor aqui. Então vai ser 800 vezes, vai ter quantos andares vai ter? 91, acredito. Então vai ser 800 vezes o número de andares vezes o valor que vocês vão descobrir aqui, dividido por 2.
Aí no terceiro passo, vocês vão descobrir a massa. Depois de descobrir a massa, vocês vão ter que descobrir o peso, né? O peso, como eu já disse, é a massa vezes a gravidade. E a gravidade na Terra a gente considera 10 metros por segundo ao quadrado. Então vai ser esse valor que vocês acharam aqui. Vai ser a massa. E vocês vão multiplicar esse valor aqui por 10. E vão achar o peso dela. Aí o último passo que é calcular a pressão. Vocês vão fazer aqui P é igual a força-peso do prédio dividido pela área. Aqui vai ser a área total. Tá? Deixa eu ver aqui. Só uma dúvida para conversar com vocês. Tá. A área que vocês vão ter que usar aqui, então, ela vai ser a área do prédio, não a área do terreno. Que na verdade é a mesma que vocês calcularam aqui em cima na parte 1. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Vocês calcularam a área do terreno. A área desse terreno, onde vai ser construído o prédio, então ele vai ser dividido por 2, porque o prédio vai ocupar metade dessa área. Então vocês vão ter que usar a área que o prédio vai ocupar, não a área do terreno. Porque metade da área do terreno não vai ter uso. Então, para calcular essa pressão, a massa do edifício, né? Vocês vão calcular na parte 2, vezes a gravidade, dividido pela área do prédio, que vocês já calcularam na parte 1. Se tu quiser fazer por passos, vai ser o valor que tu achar na parte 2 dividido pelo valor que tu achar na parte 1 dividido por 2, porque na parte 1 tu calculou todo o terreno, só que na parte 2 tu calcula a metade do terreno. Pega essa área e divide por 2 e daí tu acha o resultado, tá? Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. Ela não é uma questão difícil, é só vocês fazerem passo a passo que vocês vão conseguir fazer. Último resumo então, primeira coisa, calcular a área do terreno onde vai ser construído. Guarda esse valor. Segundo passo, tu vai calcular a massa do edifício, 800 vezes o número de andares, 91 vezes essa área dividido por 2.
Terceiro passo, como tu descobriu a massa aqui, tu faz vezes 10 e acha o valor da força-peso. E finalmente tu calcula a pressão. Usa o valor da força-peso dividido pela área do prédio, que não é esse valor grande todo, é a metade dele, porque o prédio vai ocupar só a metade do terreno. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato